E por falar em quitanda, muamba, eu queria seguir com você, Andreasa, porque agora o tema é a Propinolândia no Rio de Janeiro. Sabe aquele dinheiro repassado a 10 deputados estaduais denunciados à justiça pelo Ministério Público na operação Furna da Onça? Depois, inclusive, você relembra pra gente o que significa o Furna da Onça. Muito bem, esse dinheiro garantiu ao ex-governador Sérgio Cabral e a Luiz Fernando Pezão, o seu sucessor, a aprovação anual de contas no Executivo, além, é claro, como todo o esquema da roubalheira de votações na Alerj. Teve também blindagem à CPI, que investigava irregularidades no transporte público. Cabral, importante dizer, tem aí mais tempo de condenação do que Pedro Álvares. Aqui era uma brincadeira que eu tinha escrito, porque são 190 anos de condenação. E Pezão está preso desde 29 de novembro. Vou continuar aqui com uma outra notícia do dia também, de que 18 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal nessa mesma operação. Além de Cabral, estão lá todos aquelas figurinhas do Rio de Janeiro que a gente tanto fala, Jorge Pisciani, Paulo Melo. Tem algum presidente da Assembleia Legislativa do Rio que não foi preso, Andreasa? Eu não sei, Silvio, é um histórico difícil de levantar. O que eu sei, é importante esclarecer, é que, de fato, o Sérgio Cabral sempre foi o líder maior à cabeça desse esquema criminoso. Isso está documentado, provado. Ocorre que essa liderança não acontecia desde o Executivo, não acontecia desde o Palácio Laranjeiras. Não era o chefe do Executivo o chefe do esquema. O Sérgio Cabral, circunstancialmente, era governador do estado, mas o esquema criminoso tinha origem na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que havia sido presidida pelo Sérgio Cabral lá atrás, lá onde tudo começou. O Sérgio Cabral, portanto, era líder de um esquema que perpassava o Executivo, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que não havia contratação de serviço, aparentemente que não houvesse pagamento de propina e desvio de recursos, mas o coração do esquema sempre esteve na Alerj. Daí porque todos os governadores recentes, inclusive aqueles anteriores ao Sérgio Cabral, operaram esse esquema a partir da Alerj. A Alerj é o centro nervoso do esquema criminoso no Rio de Janeiro. Tudo acontece ali. Toda a cultura criminosa do Rio de Janeiro foi gerada na Assembleia, inclusive na Furna da Onça. Furna da Onça, para explicar o nome da operação, é um salão muito bonito, anexo ao Palácio Tiradentes, quer dizer, anexo ao plenário do Tiradentes, onde fica a sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todo forrado de madeira, com móveis muito bonitos, em que os deputados se reúnem antes ou durante as sentenças para trocar ideias. E trocar ideia para essa gente é conchavar. Então, ali se decidia, na última hora, antes das sessões, votos, inclusive os votos que blindaram os governadores, com esse dinheiro circulando, blindaram os governadores de apurações, impeachments e tudo mais. É um nojo. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é viciante. Entrou ali. Se você não quiser ser discriminado, aparentemente, você tem que entrar no esquema. Quem não entra não tem vez. Não tem vez, não tem voz, não tem voto. Vai lá, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, onde mexe não para de sair corrupção no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, nesse período em que ao que o Andreasa fez referência, em que ele era presidente da Assembleia do Rio, ele procurou se vender como alguém que estava chegando lá para moralizar uma casa que já era viciada desde aquela época. Foi com base neste marketing que ele foi candidato primeiro pelo PSDB, depois se elegeu senador e aí finalmente conseguiu se eleger governador já numa espécie de conluio com o Lula ali, com aquela conversa de que o Rio de Janeiro finalmente ia voltar a ter uma boa relação com o Executivo Federal, etc, etc, e o resto é história. Além desses braços todos na Assembleia Legislativa que vão sendo descobertos dia a dia, continua também a vir à tona o enredo que se desenrolava no Executivo, com pagamentos de mesadas,
com desvios milionários em todas as áreas. Hoje mesmo foi preso um empresário indiciado por desvios também milionários na saúde do Rio de Janeiro, que é aquele quadro de tragédia humana que a gente vê com pessoas em macas nos corredores, filas, morrendo sem atendimento. Então é tudo muito triste, tudo isso se soma a esses outros casos que a gente vai falar de Marielle mais adiante. É uma quadra muito triste para o Rio de Janeiro, em todas as, para onde se olha, não há esperança, não há alento, não há uma cara do que possa vir a ser um novo tempo no Rio. É tudo muito desalentador. Joel Pinheiro, vamos arrematar esse bloco. O Rio de Janeiro acaba servindo um pouco como um microcosmo exagerado, caricato até do Brasil, né? Em que a corrupção e as negociatas ocorrem de forma tão escrachada e tão sem disfarce, sem nem a tentativa de fingir que alguém ali está trabalhando pelo bem comum, né? Tá com alguma ideia de melhorar alguma coisa. Não, é toda a política de forma aberta, envolvida em negociata, em esquema de corrupção. É todo mundo comprometido, é um negócio impressionante. E não é à toa, então, que a reação da população a uma situação dessas, uma situação que vai pesando, né? As pessoas vão ficando revoltadas porque a vida piora, porque os serviços públicos não funcionam, porque o crime toma conta, e o crime faz parte, inclusive, dessa estrutura corrupta. As pessoas se revoltam contra isso e vão, então, para a ideologia extrema. Vamos ver se agora, com o novo governador, que a princípio pelo menos está fora desse esquema aí, mas traz uma ideologia muito extrema, uma ideia até de violência aí no combate à criminalidade e à corrupção, se vai fazer alguma diferença. Mas eu lanço, sempre que chega essa notícia, eu lanço a mesma pergunta, até para mim, mas para a população pensar também: para que serve mesmo uma Assembleia Legislativa?